Olá, senhoras e senhores. Bom, hoje o vídeo é mais sério, não é da zoeira, não é algo para se divertir, é algo que eu sinceramente não curto muito de fazer, que no caso são os putz, e hoje o putz de hoje é o putz Ana Hitler. Não pega muito bem falar esse nome, mas iremos chamar ela de Ana, porque é o nome dela. Porque se for falar pelo segundo, não vai pegar bem. O YouTube é complicado. Enfim, vamos prosseguir com o vídeo. Como é que a gente pode começar esse vídeo? Bom, exatamente eu não sei, mas vamos separar por tópicos. Bom, uma das primeiras coisas que eu devo falar por aqui é sobre as regras do servidor. Bom, eu sou um ADM e tipo assim, normalmente as regras como são baseadas em respeitar os outros, não ofender e normalmente não xingar e não fazer piadas com duplo sentido, mesmo se for na zoeira. Por algo que sinceramente eu faço na zoeira, eu respeito essas regras, porque é algo que infelizmente é o que temos e atualmente está mais equilibrado. E bom, a Ana conseguiu simplesmente desrespeitar todas as regras, quer dizer, quase todas. No caso, basicamente as mais importantes, que é não xingar, não ofender o coleguinha e não fazer piada de duplo sentido. E realmente, ela não se deu bem. É complicado. Enfim. Bom, a primeira merda que esse elemento fez foi em um jogo que tem no Discord. No caso, se eu ganhar a imagem, eu botei na tela. Bom, é esse o jogo. E bom, ele tem uma função que no caso é botar imagem. E bom, lá todo mundo tava botando imagens zoeiras normalmente, né? Como sempre. Bom, antes disso a gente tava jogando Cartfone e ela apresentou esse jogo. Bom, como eu era burro, obviamente, eu acreditei que era algo inocente, algo inofensivo. Ela só queria apresentar isso aí pros amiguinhos. Como eu sou alguém zoeiro, eu desenho uma rola de brincadeira. Só que ela usou essa função de colocar a imagem e botou essa peculiar imagem aqui. Complicado. Bom, sinceramente, olha, eu vou ser sincero. Outras pessoas que estavam comigo e com ela também fizeram a mesma coisa. Não vou mencionar nomes, mas quem estava no dia vai saber. Bom, por incrível que pareça, é mais leve e eu vou explicar o motivo. Que é o que eu expliquei anteriormente. Que o povo também fez a mesma coisa. Buscaram imagens meio peculiares, meio mais 18 e botaram lá na zoeira. E bom, eu botei uma lá também, mas só na zoeira, não era tão pesado assim. Na verdade eu só desenhei um bagulho mal feito e coloquei lá. Se eu não me engano, eu não sei se na época eu era ADM ou não. Eu lembro que eu tinha um cargo de desenhista. Então dá pra ter um desconto porque eu não tinha essa responsabilidade toda naquele dia. Bom, eu fui receber esse cargo logo depois. Não dá pra passar pano. Isso já é meio duvidoso. Você mostrar uma imagem
de um chip que claramente ninguém gosta. Quer dizer, quase todo mundo. Bom, é meio complicado, e sem contar que essa imagem me lembra de uma certa coisa. Eu tenho traumas. Enfim, esse foi o primeiro tópico. Tá, agora segundo tópico. Seguinte, bom, dias atrás, acho que passou um mês, 2, não lembro exatamente qual era o dia, mas do nada a Ana surtou. Por algum motivo, eu também não sei. Inclusive foi o dia que o nosso querido Tub Chifrudo hackeou o Roblox. Voltando, eu não sei o que deu nela, porque antes disso ela tava benzinha, ela tava falando de programação com o Marquinhos e comigo, que ela tinha uma certa experiência e eu tenho mais ou menos, e o Marquinhos queria aprender. Bom, porque ele queria fazer uma fangame de Sonic. Atualmente ele conseguiu, mas não é meio duvidoso. Enfim, e sinceramente irritou muita gente. Também muita gente ficou mal, especificamente o TubBR, que na época era namorado / esposo, supostamente. Eu não sei o que basicamente era pra ser, mas não tenho nada contra. Enfim, o ADM, Guardião Universes, basicamente meio que ficou meio estressado um pouco. Ele deu uma conversada com o Victor, que apareceu lá no putz do mafioso. E bom, a gente foi conversando. E do resultado que deu, a Ana foi banida pela primeira vez. E bom, por que primeira vez? Vocês vão descobrir lá pra frente. Prosseguimos. Bom, uma coisa que eu achei muito engraçado é o fato do Guardião Universo chamar ela de louca, o que no caso é verdade, mas sinceramente eu tirei umas boas risadas disso. Bom, nesse mês eu já era ADM, então eu era outra coisa, tinha uma responsabilidade melhor do que aquela outra vez, o que é bom, sinceramente. E bom, Victor e Guardião Universes pediram educadamente para mim ficar de olho nela, no caso ficar vigiando. No dia que deu esse negócio, eu tava fazendo o episódio 6 de Excelente da série, então meio que não deu muito para eu ver, mas o que eu vi, ela não apareceu, só ficava online e tal. Bom, o tempo foi passando, ela não aparecia por um tempo, o que era bom para os ADMs, porque ela estava dando muito trabalho nesse último caso. E bom, ela pediu as devidas desculpas ao TubBR e ele perdoou. O que sinceramente foi uma decisão meio questionável, mas o TubBR dá para defender. Bom, na verdade, todo mundo deu uma nova chance a ela, exceto pelo Smile e o Croissants, que meio que já tava meio de olho nela, já tava desconfiado. Bom, eu nunca mais ou o Croissants por causa disso. Me perdoe, Croissants, se caso você estiver vendo esse vídeo. Enfim. E ela foi continuando fazendo seus projetos em silêncio. E bom, o TubBR, como me perdoou, foi falando comigo e eu fui falando com ele. Nesse meio tempo o TubBR foi passando mal. Então eu não vou mencionar muito essa parte porque, primeiramente, não é muito recomendável deixar o TubBR nessa situação, como o Safari disse. Enfim. E bom, o TubBR ele foi melhorando, Ana Hitler foi voltando aos poucos. Bom, passou o tempo de novo. Bom, às vezes eu converso com o TubBR quando eu e ele só tá na cal.
E essas conversas sempre chegam em um assunto específico. A Ana e o TBBR foi falando que, tipo assim, ele tava se sentindo usado durante esse tempo. Ele não tava muito legal, a relação dele com ela não tava muito boa. Pelo menos foi ele quem me disse. Bom, essa parte em relação sobre isso vai ser o TBBR que vai falar agora. Ainda não vai ser eu falando, vai ser o TBR falando, que eu não sei como explicar por mim mesmo, já que eu não tô no servidor que o TBR tá. Não tô falando do servidor da família Tubbs em específico, e sim em outro servidor que ele e ela estão. E o TBR vai falar aí. Eu vou ter que te explicar o que aconteceu dela ser banida do servidor que ela tava. Ela acabou sendo banida porque ela tá falando algumas coisas pesadas com os ADMs. Aí eu fui lá na call de um amigo meu que tava lá nesse server. Eu expliquei pra ele porque ela foi banida. Ela foi banida porque ele falou pra mim que ela foi banida porque ela tinha falado algumas coisas pesadas com alguns ADMs. E eu não sei essas coisas pesadas, mas vocês vão saber o que são. Então, aí deram ban nela nesse server por causa dessas coisas. Eu só fiquei sabendo disso em alguns dias. Mas é isso que eu só tenho a dizer. Qualquer coisa tu me fala, se precisar que eu entre em detalhe mais. Então, até a próxima. Bom, o canal do TBBR vai estar no link da descrição para quem quiser ver lá coisa dele. Bem, eu vou falar mais de duas coisas que eu queria falar antes de finalizar esse vídeo por aqui. Vamos lá. A Ana obrigava as pessoas a entrar no server dela. Não lembro qual era o nome do server, já que o server foi trocando de nome várias vezes, por causa de algumas coisas que eu sinceramente não me importo de tentar entender. Bom, tem coisas meio questionáveis lá, outras pessoas que eu não conheço, então não tenho muito conhecimento. Mas tipo assim, ó, a forma que ela tava obrigando, não que isso seja certo, é literalmente lembrar do primeiro ponto que eu falei. Então, é a mesma coisa. Ela mandava uns desenhos meio sexuais. E bom, esse desenho. Bom, e sinceramente, as pessoas que estavam sendo obrigadas meio que se sentiram meio desconfortáveis em relação a esse negócio que ela estava fazendo, que convenhamos, é bem imatura da parte dela. Sinceramente, isso é algo que me deixa um pouco meio mal não, brabo na verdade, porque tipo assim, nesses dois casos aí, meio que a galera deu uma chance pra ela melhorar. E os momentos bons que a gente passou com ela e tal, literalmente só jogou isso tudo no lixo. Isso realmente me deixa muito desapontado por uma pessoa que é meio talentosa, desenhava bem e escrevia muito bem. Bom, mas não tem muito o que fazer. Bom, isso aqui vai ser a última coisa que eu vou falar antes de finalizar o vídeo, que é essa print aqui. Vai tomar no cu. É isso que eu queria mostrar pela última vez.
Mais uma coisa, esse foi o putz com a duração mais longa que temos nesse canal. E também esse foi o caso, não foi pesado, mas foi uma que teve mais coisa ruim. Não que os outros putz tenham, mas realmente acho que foi um dos piores casos que tivemos durante esses tempos. Bom, é isso, galera. Fique com Deus. Até mais. Tchau.